Olá, meus amigos. No último dia 23 de janeiro, se completou 2 anos da vigência do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que trouxe diversas mudanças, tanto de natureza penal como de natureza processual penal. E o Superior Tribunal de Justiça, na jurisprudência em tese, editou diversos entendimentos já consagrados sobre o pacote anticrime, a edição número 184 da jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça, e que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações e receba as novidades semanalmente, toda quarta-feira às 20 horas, um vídeo novo. Muito bem. O primeiro julgado do Jurisprudência em Tese, da edição número 184 do Jurisprudência em Tese, tem relação com a progressão de regime. E diz o seguinte: após a entrada em vigor do pacote anticrime, reconhece-se a retroatividade do patamar estabelecido no artigo 112.5 da Lei 7.210 de 84, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado com resultado morte, ou melhor, sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante. O que significa isso? O novo artigo 112 da Lei de Execução Penal traz diversos patamares de acordo com a natureza do crime praticado e a forma de execução. Dentre eles, o patamar de 40% para primário que tenha praticado crime hediondo, que esteja cumprindo pena por crime hediondo, e 60% para aquele que está cumprindo pena por crime hediondo, mas seja reincidente específico em crime hediondo. Isso quer dizer que a lei não se refere à reincidência genérica, reincidência comum. Bem por isso, aplica-se a norma mais benéfica, que é o patamar de 40%, em analogia em bonum partem, né? Em razão da omissão da lei, aplica-se a norma mais benéfica. Portanto, se o sentenciado por crime hediondo for reincidente comum, o patamar de progressão não é de 60%, mas de 40%. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos, inclusive sobre um habeas corpus patrocinado pelo escritório, que versava justamente sobre isso, de relatoria da ministra Laurita Vaz, que foi concedida a ordem para reconhecer os 40%, o sentenciado era reincidente por roubo, portanto, crime comum, naquela época. Muito bem. A segunda tese diz o seguinte: após a entrada em vigor do pacote anticrime, o condenado por crime hediondo equiparado com resultado morte, que seja reincidente genérico, deverá cumprir ao menos 50% da pena para progressão de regime prisional pelo uso da analogia em bonum partem. Da mesma forma que a lei prevê 40% para aquele que praticou crime hediondo sem resultado morte, mas seja primário, e 60% por reincidente em crime hediondo, a lei também prevê 50% àquele que praticou crime hediondo com resultado morte e seja primário, e 70% àquele que praticou crime hediondo com resultado morte e seja reincidente em crime hediondo. Não sendo reincidente em crime hediondo, ou seja, sendo reincidente genérico, aplica-se a norma mais benéfica, de igual forma, o mesmo entendimento, ao invés de 70%, 50%. O terceiro entendimento da edição 84 da jurisprudência em tese se refere ao livramento condicional. Diz o seguinte: o requisito previsto no artigo 83, inciso 3, letra B do Código Penal, inserido pelo pacote anticrime, que é não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para concessão de livramento condicional e não limita a valoração do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência do pacote anticrime, de forma que somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas. Isso quer dizer que o juiz, na análise do livramento, pode, ou melhor, deve ainda se valer
de outros requisitos subjetivos que não somente o bom comportamento, ou melhor aqui, o não cometimento de falta grave, que é um requisito objetivo e não subjetivo, segundo o STJ. Mas não vale considerar falta antiga. Nós já falamos sobre isso também em outros vídeos, inclusive de julgados nossos, que é muito comum o juiz de execução considerar a falta antiga para indeferir, seja o livramento, seja a progressão de regime, mas o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a consideração de falta antiga não é válida, né? Seria o mesmo que considerar uma sanção perpétua. Ora, se o sentenciado já está reabilitado da falta, não há que se considerá-la. É para isso que existe a reabilitação, né? Senão essa falta serviria para impor, repito, uma sanção perpétua, o que é vedado, inclusive, pela Constituição Federal. A quarta tese diz o seguinte: o pacote anticrime estendeu o prazo de permanência do custodiado em presídio federal de 360 dias para 3 anos, sem alterar o disposto na Lei 11.671 de 2008, que não prevê limite temporal para a renovação de permanência de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima. Olha, aí o STJ comeu bola, né? O Superior Tribunal de Justiça, que sempre está sempre na vanguarda dos julgados, sempre em consonância com a lei federal e principalmente com as garantias individuais, na fixação dessa tese, realmente comeu bola. Isso porque, ora, se a lei nova, a Lei 13.964 de 2019, prevê um prazo máximo de 360 dias, de 3 anos, melhor dizendo, ampliou o prazo máximo de 360 dias para 3 anos, em sendo uma lei posterior, do mesmo patamar da Lei 11.671 de 2008, que não prevê limite temporal, mas é uma lei posterior, do mesmo patamar, lei federal, ela revoga a anterior, né? E retroage para beneficiar o acusado, já que a matéria é penal. Segundo a STJ, não. A lei nova, que aumentou de 360 dias para 3 anos a permanência do sentenciado em presídio federal de segurança máxima, segundo o entendimento da STJ, ela não retroage para limitar o tempo de renovação. Em assim sendo, apesar da lei prever o tempo máximo de 3 anos, o juiz pode deixar o sentenciado por todo o cumprimento da pena, sem prazo máximo, em estabelecimento penal federal de segurança máxima, o que, convenhamos, é um absurdo, rasga a lei, né? Rasga a lei mais benéfica, que retroage para beneficiar e não para prejudicar. Muito bem. A quinta tese diz o seguinte: o prazo de 90 dias previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal para revisão da prisão preventiva não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução do ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. E o julgado 6, da mesma forma, diz: a revisão periódica, estou trazendo já o julgado 6 porque se refere ao mesmo tema. A revisão periódica de ofício da legalidade da prisão preventiva disciplinada no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluída pela lei anticrime, não se aplica aos tribunais quando em atuação como órgão revisor. O que diz a tese 5 é que essa revisão a cada 90 dias, e o parágrafo único do artigo 316 diz que o juiz deve, a cada 90 dias, rever a prisão preventiva. Isso tem uma lógica. Muitas vezes se decreta a prisão preventiva e simplesmente fica esquecido lá, mesmo não havendo mais motivos para a decretação da prisão, o acusado fica esquecido por uma prisão sem prazo, né? Então, a lei tem uma lógica. A cada 90 dias deve-se rever se estão
continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Porque a própria lei diz que quando cessados os motivos, o juiz deve conceder a liberdade. Então, a lei obriga o magistrado a se manifestar a cada 90 dias. De início, o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Marco Aurélio, tinha entendido que esse prazo ele é peremptório, mas depois a jurisprudência foi mudando e tanto o STJ como o STF entendem hoje que o prazo não é peremptório, ou seja, eventual atraso, né, de alguns dias não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão e, portanto, a sua revogação. Né? Eu não sei qual a dificuldade do juiz renovar a prisão a cada 90 dias, realmente. Né? Existem vários funcionários, existem cartorários para isso, para deixar anotado que está chegando o prazo de renovação, assim como se anota o prazo de prescrição e tantos outros prazos previstos na legislação penal. Então, não sei qual a dificuldade do juiz ter que renovar a prisão a cada 90 dias, realmente não entendo, é um prazo longo, né? Não há motivos, não há motivo para qualquer relativização desse prazo, que é o que o STJ vem fazendo. E o próprio Superior Tribunal de Justiça entende também que esse prazo não se aplica aos tribunais em recurso de apelação. Mas não se aplica aos tribunais, mas o juiz de primeira instância entende que deva renovar ou não a prisão dentro dos 90 dias, mesmo o processo estando no tribunal. A tese 7, não é possível a decretação de prisão preventiva de ofício em face do que dispõe a Lei 13.964 de 2019, mesmo se decorrente de conversão da prisão em flagrante. Isso é importante, tá? Desde a vigência da lei anticrime, não pode o magistrado decretar a prisão de ofício. A prisão tem que ser pedida ou representada pelo eminente representante do Ministério Público ou pela autoridade policial. Não pode mais o magistrado, desde 23 de janeiro de 2020, que foi quando entrou em vigor a lei anticrime, não pode mais o magistrado decretar a prisão sem a concordância do Ministério Público ou sem representação da autoridade policial. No entanto, o próprio STJ, na tese 8, diz o seguinte: a posterior manifestação do órgão ministerial da autoridade policial pela conversão ou decretação da prisão cautelar supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento para a prisão preventiva decretada de ofício. Ou seja, se o Ministério Público concordar depois, está válido. Relativiza o fato de não ter sido, ou melhor, de ter sido decretada a prisão de ofício, que é irregular, o que não é permitido pela legislação processual penal, mas sempre tem espaço para relativização quando é em desfavor do acusado, não é mesmo? Tese 9, a exigência de representação da vítima como condição de procedibilidade para ação penal por estelionato, inserida na Lei 13.964 de 2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência de referida norma. É o seguinte, a partir da vigência da Lei 13.964 de 2019, o crime de estelionato passou a ser de ação pública condicionada à representação da vítima. Portanto, essa é uma condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. Tá? O que o STJ fixou é o seguinte, que nos casos em que a denúncia já foi oferecida antes da vigência da lei, não se exige a representação. Somente nos casos em que o crime de estelionato está em investigação. Tá? Que é o que diz a tese 10, que trata do mesmo tema. A retroatividade da representação da vítima no crime de estelionato, inserida pelo pacote de crime, deve se restringir à fase policial, pois não alcança o processo. Então, se tiver investigação, mesmo o crime tendo sido praticado antes da vigência da Lei 13.964
de 2019 existe a representação da vítima, se for estelionato. Agora, se já tiver sido oferecida a denúncia antes da vigência da lei, ou seja, antes de 23 de janeiro de 2020, não se exige a representação como procedibilidade para o exercício da ação penal. Então são 10 teses fixadas pelo STJ na edição 184 da jurisprudência em teses e que versa sobre o pacote anticrime. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado e até a próxima.